Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, para a glória de Deus, sempre uma alegria, uma satisfação estar juntamente com vocês mais uma noite, para meditarmos na Palavra de Deus, a Palavra viva do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje dia 20/7/2021, terça-feira, estamos dando início a mais um programa Palavra Viva. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E você que me ouve de todo o Vale do Paraíba ou mesmo que me acompanha pelo aplicativo da rádio Paz do Vale ou pela internet, pelo meu canal no YouTube, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941 12 99192 5941 12 99192 5941. Você pode mandar a sua mensagem, fazendo o seu pedido de oração, contando o seu testemunho, porque nós estamos aqui prontos para bem lhe atender, sabendo que o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele trabalha por nós. Mas vamos ouvir agora os nossos patrocinadores e nós voltamos já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição
da Palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês hoje numa mensagem que tem por título Um apelo ao avivamento. Um apelo ao avivamento. E eu quero ler então com vocês o texto do livro do profeta Malaquias, capítulo 1, verso 1, e depois o capítulo 4, versos 4, 5 e 6. Malaquias, capítulo 1, verso 1, depois Malaquias, capítulo 4, versos 4, 5 e 6, que dizem assim: Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Capítulo 4, verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes dei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. O livro do profeta Malaquias, livro muito conhecido por nós, que frequentamos a igreja, talvez um dos livros mais lidos nas liturgias de nossos cultos, o famoso texto de Malaquias 13:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Muitas pessoas, na verdade, só conhecem o livro do profeta Malaquias por conta de Malaquias 13:10, ou por conta da passagem dos dízimos e das ofertas. Mas a verdade é que o livro do profeta Malaquias, ele não aborda, ele não trata apenas de dízimos e ofertas. Muito pelo contrário. Talvez o livro do profeta Malaquias nunca foi tão atual para os nossos dias como tem sido nesse tempo, nessa geração. Quando você lê o livro do profeta Malaquias e você começa a observar o que está acontecendo nos nossos dias, na nossa geração, essa geração chamada de pós-moderna, você começa a perceber que o livro do profeta Malaquias está mais atual do que o Jornal Nacional, ou o Jornal Hoje, ou qualquer outro jornal de destaque. E o que acontece? O livro do profeta Malaquias, ele é o último livro do cânon do Antigo Testamento. Então, o ministério do profeta Malaquias, ele encerra uma geração, ele encerra um tempo e passa o bastão para a próxima geração, que vai se iniciar com João Batista, pregando às margens do Rio Jordão. Isso 400 anos depois, veja quanto tempo, 400 anos depois do ministério do profeta Malaquias. E o que acontece? Malaquias está inserido no contexto pós-cativeiro babilônico. Você muito bem sabe, você que me acompanha aqui, já ministrei algumas mensagens em que nós abordamos um pouco a realidade do cativeiro babilônico, porque vocês estão lembrados que depois da morte de Salomão, em 931 depois de Cristo, o reino de Israel ele foi dividido em duas partes, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. E o reino norte teve 19 reis, dos quais nenhum temeram a Deus. E em 722 depois de Cristo, aliás, em 722 antes de Cristo, esse reino foi destruído pela mão dos assírios. A Síria levou-os a cativeiro e de lá eles nunca mais regressaram. Então, do tronco de Abraão, ou da descendência de Davi, dos hebreus que sobraram, nós temos apenas
o povo da tribo sul, que teve 20 reis de uma mesma dinastia, dinastia davídica, e que teve 8 reis bons e os outros maus, viveu vários períodos de oscilação e também foi levado a cativeiro, porém para a Babilônia. Os babilônicos os levaram a cativeiro. E a profecia de Jeremias é que eles ficariam 70 anos no cativeiro babilônico e depois regressariam para a sua terra. E essa invasão dos babilônicos causou muitos males para o povo de Israel. Por exemplo, o templo foi destruído, as muralhas foram destruídas, o povo foi levado para cativeiro, mulheres foram estupradas, crianças foram mortas, muitas atrocidades aconteceram no período da opressão dos babilônicos. Mas esse povo vai voltar para sua terra, para a reconstrução do templo, depois com Esdras, primeiro com Zorobabel para a reconstrução do templo, depois com Esdras reconstruindo o culto a Deus, escrevendo novamente a lei do Senhor, e por fim Neemias reconstruindo as muralhas que haviam sido destruídas. Porém, o que acontece? Depois de que esse povo está aí uns 100 anos, mais ou menos uns 100 anos, na sua terra novamente, eles agora não estão mais cometendo os mesmos pecados de antes do cativeiro babilônico, ou seja, a idolatria, que era o principal pecado dos israelitas, a idolatria. Eles nunca mais vão cair nesse erro, nunca mais vão cair nesse pecado. Porém, esse povo vai entrar no que nós chamamos de piloto automático. Eles vão entrar numa religiosidade cega. A vida espiritual deles vai perder o sentido. Eles vão fazer as coisas no âmbito espiritual, mas sem vida, sem brilho nos olhos, sem alegria. Vão estar no lugar certo, porém fazendo a coisa errada. Agora que eles estão na terra deles, eles estavam o quê? Angustiados, estavam tristes, estavam fazendo as coisas de Deus relaxadamente. Isso por conta do quê? Porque eles voltaram para sua terra e eles estavam esperando ansiosamente o cumprimento das promessas feitas por Jeremias, Ezequiel, Daniel. Eles estavam esperando o cumprimento das promessas da restauração do povo de Israel. Porque, de certo modo, eles não estavam mais sobre o domínio do Império Babilônico, porém agora estavam sobre o domínio do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa não privava eles do culto a Deus, ao Deus deles, nem de estarem na sua terra. Pelo contrário, é Ciro que vai permitir que eles voltem para a sua terra, reconstruam o templo, etc. Porém, eles ainda estavam subjugados ao domínio dos persas, pagando altos impostos, vendo a prosperidade dos ímpios. Então, esse povo vai ficar o quê? Muito angustiado. É como se eles estivessem depressivos, angustiados. Eles estão num lugar, mas infelizes naquele contexto. É uma realidade que até parece com a que nós estamos vivendo. Crise econômica, dificuldades na área financeira, opressão, é um vírus aí que se espalhou no mundo e a gente está enclausurado, não pode fazer muitas coisas. É a realidade que o povo está vivendo aqui. Só que aí bateu o quê? Bateu a frieza espiritual. Esse povo olhou para toda essa realidade, não soube administrar tudo isso. E aí começou a fazer as coisas o quê? Relaxadamente. Começaram a empurrar as coisas com a barriga. E aí Deus precisa de levantar um profeta no meio dessa geração, no meio desse povo, para vir com uma palavra dura, para vir com uma palavra de confrontação. E no versículo de número 1, do capítulo 1, nós encontramos o quê? A mensagem e o mensageiro. E observe o que diz: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Perceba que a primeira palavra que nós vemos aí é o quê? Que Deus tem o quê? Um peso.
ou uma sentença, ou uma advertência. O que Deus tem para falar com o seu povo é algo duro. E aqui já podemos perceber que quando Deus ele quer falar, nem sempre ele vem o quê? Falar com palavras mansas. De vez em quando ele vem com palavras duras. E nós precisamos estar atentos à sua voz. Porque quando ele quer falar conosco, ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos ouvir. E aí ele vem com que uma palavra de exortação para o seu povo. E não uma palavra a favor deles, mas contra eles. Contra eles em que sentido? Contra o que eles estão vivendo, contra os seus erros, contra os seus pecados. E por meio do ministério de quem? De Malaquias. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer aqui é: por que Deus tem uma advertência para o seu povo? Afinal de contas, a nação de Israel, o povo de Israel é a menina dos olhos de Deus. E por que Deus tinha então uma palavra de repreensão, uma palavra dura para esse povo? Primeiro, porque toda causa provoca um efeito. Esse povo estava o quê? Vivendo em aversão à vontade de Deus. Esse povo estava distante da vontade de Deus. Um pecado vai chamando, de Salomão, outro pecado. Um abismo vai chamando o quê? Outro abismo. E o nosso Deus, que nos ama e que é o melhor nosso, ele não se cala. Ele não se cala, ele sempre tem uma palavra de exortação. Para quê? Para que nós voltemos ao centro da sua vontade. Por quê? Porque toda causa provoca um efeito. Muitas vezes a gente acha que Deus não está nos disciplinando, não está nos corrigindo, que não está vendo o que está acontecendo na nossa vida, não. Ele está de olho em tudo. E não pensa que vai ficar impune nada, que ele está fazendo vista grossa, não. O dia da disciplina, da correção, da chamada de atenção vai chegar. Talvez seja hoje. Segundo, porque Deus corrige o quê? O que ama. Diz Hebreus capítulo 12 que... e ainda lá o autor ele se utiliza da própria realidade de um pai para com seus filhos, dos pais para com seus filhos, de que o pai corrige ao filho que ama. Que dirá o nosso Deus? A correção, a disciplina não é para matar, é para dar vida. Tem muita gente que não quer ser disciplinada nessa geração. E se não é disciplinado é por quê? Porque não é filho, é bastardo. É melhor ser disciplinado, é melhor ser corrigido, é melhor ter alguém chamando a nossa atenção, é melhor alguém querendo o nosso melhor do que nós sermos tratados como o quê? Como um bastardo. Ninguém se importa. Meu irmão, se tem alguém aí puxando a sua orelha, se tem alguém querendo chamar a sua atenção sobre isso ou sobre aquilo, fique feliz, porque é sinal que você é amado. Agora fique triste o dia que ninguém mais fizer isso. Em que o que você faz ou deixa de fazer não importa mais. Aí que é o grande problema. Terceiro, porque só com a consciência de pecado se gera arrependimento. Deus ele não vai nos corrigir ou não vai nos disciplinar naquilo que ele já não tem o que revelado. Ele só vai disciplinar por quê? Porque ele antes o que já advertiu, o que é o bom e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. A gente já sabe o que tem que fazer. E ele não vai nos corrigir ou não vai chamar a nossa atenção naquilo que ele não revelou. Pense lá em Adão e Eva. Por que Deus ele expulsou Adão e Eva do jardim do Éden? Porque ele já havia deixado claro, se comer, certamente o quê? Morrerás. Já estava na consciência deles, eles já sabiam o que era o pecado, a consequência do pecado. E aí vem o quê? Vem a disciplina, vem a correção. Deus ele nos corrige, por quê? Porque ele quer o nosso melhor, porque ele já revelou para nós qual é o caminho que nós devemos seguir, mas se nós não obedecermos a ele, ele vai ter que vir com disciplina, com correção. Por quê? Porque somente com a consciência de pecado que eu posso ser levado ao quê? Ao arrependimento, à mudança de vida. Eu preciso ser confrontado. Contudo, essa advertência que está contra Israel, mas está contra por quê? Por quê? Por causa do pecado.
Estava contra esse povo por causa dos seus erros, mas mais principalmente também por quê? Porque Deus havia feito uma aliança com esse povo em Abraão, Isaque e Jacó. E embora eles tenham quebrado a aliança, como você pode observar depois em Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 6, quando Deus diz, eu, o Senhor, não mudo. E aí ele vai dizer assim, vocês quebraram a aliança, vocês erraram, mas eu não quebrei a aliança. E por isso eu quero que santidade de vocês. Por isso eu quero o melhor de vocês. É por isso que eu venho corrigir vocês, venho guiar vocês, porque eu fiz uma aliança com vocês. Esse amor de Deus que nos constrange, que mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós nos distanciamos da vontade de Deus, Deus, por sua infinita misericórdia, continua a nos amar e a querer o nosso melhor. Porque Ele nos ama apesar dos nossos pecados e erros. Porque a questão é o seguinte, e quando Deus está contra nós? E quando Deus está contra nós, o que nós fazemos? O único jeito é o quê? Arrependimento. Mas Deus, Ele fala com esse povo por meio de quem? De Malaquias. E Malaquias significa o quê? Meu mensageiro. Malaquias não é o autor da mensagem, ele é o portador da mensagem. Ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus manda ele falar. É tão interessante porque você vai pesquisar um pouco sobre quem é Malaquias e você não encontra muitas referências. De modo que certo comentarista vai dizer que Malaquias estava preocupado em ser fiel mais do que o quê? Ser famoso. Porque você só encontra Malaquias relacionado ao que? A mensagem que ele está transmitindo e mais nada. Você só encontra Malaquias aqui como mensageiro, mas você não tem um relato aprofundado da biografia do profeta. Malaquias é o quê? Ele é um porta-voz, ele é um mensageiro, no meio de uma geração corrompida. E é aqui que começa o quê? O nosso apelo para o avivamento. Porque nós precisamos de mais o que? Malaquias. Que se levantem no poder do Espírito Santo a pregar uma mensagem que vai o quê? Colocar as pessoas, tirar as pessoas do quê? Da zona de conforto. E colocar elas na zona de confronto. Para que haja mudança. Para que haja arrependimento. Porque veja bem, o que Malaquias ele vai pregar? Eu só vou dar os títulos. Só vou apontar os temas. Depois leia o livro do profeta Malaquias, é pequeno, é 4 capítulos. Por exemplo, ele fala contra o que? A ingratidão em relação ao amor eletivo de Deus a eles. Ele fala sobre o culto que Deus não aceitava. Ele fala sobre o sacerdócio que não era segundo o coração de Deus. Ele fala sobre a família em crise por causa de adultério, divórcio e casamento do crente com descrente. Ele fala sobre o problema do mal. Ele fala sobre a falta de intimidade com Deus. Ele fala sobre a diferença entre o justo e o ímpio. Ele fala sobre esse apelo, esse convite ao avivamento. Será que nós estamos sendo como Malaquias? Precisamos pregar uma mensagem confrontadora se queremos realmente ver mudança na nossa geração. Porque o final, capítulo 4, ele faz 2 apelos. Um, que eles se voltem às Escrituras. E outro, que eles se voltem o quê? Para que eles se levantem como o quê? Porta-vozes de uma boa nova para essa próxima geração. Porque ele diz, verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes dei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Ele está dizendo assim, olhe para o retrovisor, lembra de Moisés, lembra da lei de Moisés, do tempo de Moisés, o período em que o povo estava o que, sendo construído por meio do que? Da lei do Senhor. Vocês têm que o que? Se voltar à palavra de Deus. Segundo, eis que eu vos envio o profeta Elias. Quem era esse profeta Elias aqui? É João Batista que viria. Antes que viesse o que? Jesus. Isso na sua primeira vinda, mas esse texto também é profético para a segunda vinda.
Por quê? Porque nós precisamos de novos Elias. Para quê? Olha só, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor e converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldições. O final da história é o seguinte: precisamos de novos Elias, novos João Batistas, que preguem com autoridade e poder uma mensagem tal que venha haver mudança, conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Para quê? Para que Deus não venha e fira a terra com maldições. Para que não haja, para que esse povo não caia o que? No juízo eterno, mas se convertam a Cristo, para que mudem de vida, para que essa geração mude. Essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite. Que nós possamos começar a clamar e a pregar e a buscar a Deus por um real avivamento na nossa geração. Em o nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.